Hoje é dia de conversar sobre as 10 melhores leituras do ano de 2023 e estás mais do que convidado para acompanhar aqui no canal, saber quais foram essas leituras e o porquê da escolha destes livros. Quem lê ao longo de todo o ano sabe que não é fácil selecionar 10 entre os melhores livros que nós lemos, porque geralmente nós já vamos no final do ano anterior procurando ali direcionar o nosso olhar para aquilo que queremos ler e vai surgindo muitas surpresas também, né? Então, o meu convite inicial antes de falar das minhas 10 melhores leituras é que tu também deixes aí nos comentários quais foram as tuas 10 melhores leituras ao longo de todo o ano. A gente vai trocando, vocês vão me falando das de vocês, eu falo das minhas, e assim a gente vai criando uma grande comunidade realmente de leitores, de pessoas interessadas em divulgar a literatura e trocar conhecimentos, né? Então isso para mim é fundamental, deixa aí nos comentários a tua listinha também. Além disso, quero te convidar a te inscreveres no canal, a chamar pelo menos mais uma pessoa para fazer o mesmo e também para se tornarem membros. Agora vamos falar das minhas 10 melhores leituras deste ano de 2023. E eu comecei o ano muito bem lendo Caim, de José Saramago. Que baita livro é este, um livro que rendeu críticas ao autor em 2009 por parte da Igreja Católica. Ele havia inclusive declarado que a Bíblia é um manual de maus costumes, é o que demonstra a pior expressão da natureza humana, onde o pior da natureza humana pode se expressar. Então tinha essa dificuldade aí de diálogo, talvez, entre algumas pessoas que são ligadas à Igreja Católica ou que são cristãos e as obras do José Saramago, o que eu acho que precisa cair por terra, porque estão todos perdendo. A gente precisa ter contato até mesmo com aquilo que nós torcemos o nariz por algum motivo, não gostamos. É importante ler, conhecer, ir a fundo, e aqui de forma bem humorada, eu acredito que o Saramago ele consegue nos fazer refletir a respeito de temas bíblicos que acabam ficando muitas vezes ali no subconsciente e que precisam ser melhor pensados, precisam ser melhor atualizados, inclusive para o contexto em que vivemos hoje. Então eu acredito que esta é uma obra sim indicada para todo e qualquer leitor, independente de ser católico, de ser evangélico, de ser espírita, de ser ateu. É um grande livro. E é um grande livro, sobretudo, porque com a carga de humor característica do Saramago, ele consegue estabelecer diálogos incríveis entre o Senhor Deus e Caim. Caim é o personagem principal, ele que leva uma marca na testa após ter matado seu irmão Abel, porque o irmão teve a oferta acolhida pelo Senhor Deus e ele não teve a sua oferta acolhida, então aí ele acaba tirando a vida do próprio irmão, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Obviamente a narrativa começa a partir da história de Adão e Eva, vai abarcando Caim e Abel, até que ele se torna, Caim, um peregrino. Ele acaba indo por várias e diferentes regiões que vão trazendo diferentes passagens da Bíblia e se fazendo uma releitura em relação a isso. O massacre de Sodoma e Gomorra, a visita que ele faz às terras do Nod, e aí uma personagem muito forte, feminina, isso é característico também da obra de Saramago, que surge nesse livro, que é Lilith, que na mitologia judaica ela é tida como um demônio. Então a forma como ela envolvia os homens e como que se deu esse relacionamento de Caim com Lilith. Há dentro da história, da mitologia, um relacionamento que se estabelece entre Lilith e Adão. Mas aqui, dentro dessa adaptação que o Saramago vai fazendo, do contato que o Caim vai tendo nas diferentes viagens que ele vai fazendo, vai terminar lá no episódio da Arca de Noé, ele vai se relacionando com esses diferentes personagens, no caso de Lilith, de uma forma bastante peculiar, que dá toda essa amarração para a narrativa que o Saramago construiu aqui. É um livro curtinho, é um livro incrível, é um livro que eu te sugiro muito fortemente fazeres a leitura. Tem resenha aqui no canal, então não deixa de acompanhar a resenha para ficar sabendo um pouquinho mais a respeito desta grande obra do José Saramago. E se estamos falando em Deus, vamos falar sobre a vontade de Deus também, vamos falar sobre o livro Tudo é Rio, de Carla Madeira. Por que a vontade de Deus? Porque há um trecho nesta obra aqui que me marcou bastante por uma personagem que até pode ser considerada secundária, mas que me fisgou nesta obra, que é a dona Aurora. Ela troca uma carta com a filha Adalva, que é quem vai trazer aqui mais detalhes sobre toda essa situação de vida que a envolve num triângulo amoroso, e ela vai trocando uma carta depois com a mãe
a respeito de um acontecimento marcante que tem na obra, um crime considerado imperdoável e que choca bastante mesmo a gente. Mas para entenderes melhor, deixa eu te dizer como que Dalva e Aurora vão acabar conversando sobre o que seria a vontade de Deus. Isso porque existe um triângulo amoroso aqui, onde Dalva, filha de Aurora, é casada com Venâncio, e Venâncio é alguém que frequenta lá um cabaré onde está a prostituta Lucy, e Lucy acaba se apaixonando, se interessando por Venâncio, porque ele é o único homem que a rejeita. Então cria-se aí uma espécie de um triângulo amoroso entre a prostituta Lucy, interessada em Venâncio, mas não chega a se consolidar esse triângulo amoroso, porque não há ali um entendimento por parte de Venâncio de que haja um interesse por Lucy, e há também a figura de Dalva, que acaba se chocando ali com ele, num conflito que se estabelece entre essa relação de casal, pelo temperamento do Venâncio, e um crime que vai acontecer e que vai aproximar a mãe e filha. Então, cada vez mais, onde a Aurora vai tentar ser um suporte, uma base para a Dalva superar o sofrimento que ela tem com este acontecimento horroroso, que acaba, assim, praticamente destrói com ela, e que tem a ver com o relacionamento tóxico que ela tem com o Venâncio. Eu não vou dar muitos detalhes, porque para quem não leu, pode estragar a experiência da leitura do livro. Mas tem a resenha aqui no canal com mais detalhes a respeito disso. Eu só quero chamar a atenção que essa obra me marcou bastante mesmo, porque quando a Aurora vai receber a sua filha Dalva para comentar a respeito daquilo que estava acontecendo na vida dela, de muito sofrimento que se abateu aí durante o casamento, por este acontecimento que marca a obra, a gente tem então um momento de reflexão a respeito daquilo que é o diálogo entre pais e filhos, na relação entre marido e mulher, entre seres humanos de modo geral. É bastante visceral esta obra, é bastante humana, trata muito da natureza humana e nos convida a pensar que nenhum de nós é 100% bom ou 100% ruim. Quer saber mais sobre Tudo é Rio? Acompanha a resenha aqui no canal e te recomendo fortemente, não deixa de fazer essa leitura também. Mais uma leitura que eu fiz e que me marcou bastante nesse ano de 2023 é este livro aqui, Stoner, de John Williams. Um baita de um livro. Eu sei que saiu uma nova edição agora, então você que está assistindo aí pode estar interessado em fazer a leitura. Ele ficou muito tempo fora de estoque, esgotado. Eu já tinha essa edição aqui da Rádio Londres, então estava me aguardando para ser lido, e foi uma das melhores coisas que eu fiz no ano de 2023. Inclusive não estava na minha meta para este ano, então foi uma das minhas grandes e melhores surpresas. E parece um livro muito simples, que me lembra um outro livro também bastante simples, porém bastante tocante, que é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, que também tem resenha aqui já, e que ele fala da espera, né? O Deserto dos Tártaros, ele tem esse tom heróico da espera, porque se trata de um tenente, Giovanni Drogo, que vai para um campo de batalha e fica ali à espera da grande batalha da sua vida. Então é óbvio que vai trabalhar com a questão do tempo, vai nos fazer refletir sobre o que fazemos do nosso tempo e se vale a pena ficar esperando este grande momento que pode nunca chegar. Só que Stoner, ao contrário de Giovanni Drogo, ele não tem nenhuma motivação heróica, digamos assim, para criar este vínculo, esta espera com a morte. Ele é um sujeito comum, como cada um de nós. E aí também fica essa questão, né? Ou há algo de heróico nas nossas vidas comuns e nesta espera que nós temos, todos vivemos, em relação ao momento derradeiro. Então Stoner, filho de pais que viveram toda a vida na zona rural, que vai para a universidade e a princípio, de acordo com o interesse dos pais, ele iria estudar algo relacionado ao ambiente agrário para poder dar um retorno para eles no cultivo da terra, e acaba se decidindo ir para a literatura, se tornar professor de letras, se apaixona pelos livros, e aí já vai vendo como que nós também vamos nos identificando com este personagem, até que ele acaba se casando. É um casamento sem grandes emoções, ele tem uma filha, depois ele vai acabar tendo também um neto, e então ele morre. Aí parece que é algo extremamente comum, não tem nada demais, mas aí é que tá, aí tem tudo nessa história. Ele vai descobrir um grande amor, ele vai trazer uma definição aqui de amor que é extremamente tocante, né? Que a gente entenderia o que é o amor ao experimentar o outro. É um processo, é uma experiência, não é algo que é um fim em si mesmo. Então, muitas vezes a gente vê definições de amor que, com perdão da redundância, né, eles parecem muito romanceados nos seus conceitos, quando na verdade é algo muito mais simples. A gente vai experimentando conhecer um outro.
e é nesta experiência, nesta espera, muitas vezes, é que vai se desenvolvendo aquilo que a gente pode realmente chamar de amor. E Stoner, ele vai refletir, principalmente quando vai se aproximando do momento derradeiro da sua vida, ele vai pensar a respeito de tudo que ele viveu, das situações mais que parecem mais banais assim do nosso cotidiano, até situações de conflito que ele tem dentro da universidade, com um outro professor e um aluno, esse grande amor que ele vai ter ao longo de sua vida, que vai fazer valer a pena toda a sua existência. Então a importância da gente não deixar as paixões se apagarem, morrerem, se entregar mesmo de cabeça. O Stoner mostra isso, foram os momentos que valeu a pena a sua vida, como que isso lhe é retirado também, lhe é arrancado, esta experiência, e ele faz tudo isso, ele vivencia toda esta experiência humana, essa experiência de vida ou morte, que é a experiência das nossas vidas, dentro de um contexto das duas grandes guerras, que é o pano de fundo dessa história toda, na relação dele também com os amigos, né, com os colegas de trabalho da universidade e os amigos que ele vai ter, os poucos amigos ao longo da sua existência. Então, é uma grande obra, tem resenha aqui no canal, fica o convite para ti assistires a resenha e teres mais detalhes. Recomendo de olhos fechados, fortemente, certamente esteve entre as minhas melhores leituras neste ano de 2023, o livro Stoner, de John Williams. E falando ainda sobre o sentido da vida, esse tema que me interessa tanto, a questão da relação vida e morte, eu li justamente o livro com o nome O Sentido da Vida e está aqui como as minhas melhores leituras, entre as minhas melhores leituras, melhor dizendo, neste ano de 2023, com toda certeza, um livro de Contardo Caligares, que nos deixou recentemente, era colunista da Folha, um italiano radicado no Brasil, que nasceu no final da década de 40, se não estou enganado, que tinha uma forte relação com seu pai que era um militante antifascista, porém não era um militante comunista, ele tinha essa relação de identificação, de apego com o pai, de aprendizado, com o comportamento dele, com o relacionamento do pai com os próprios livros. E aí a gente vai acompanhando então a história de Contardo Caligares, que se mistura com a história dos acontecimentos políticos mais importantes, e ele busca sempre essa relação entre a antiguidade e a modernidade. Ele busca nos clássicos trazer, adaptar a linguagem dos dias de hoje, a gente pensar no nosso comportamento humano para justificar o sentido da existência. Então me chamou bastante atenção a ideia que ele trabalha aqui do conceito de distração, como a gente vai colocando diversos subterfúgios para nos distrairmos do que é realmente importante. Então a própria culpa, a necessidade de pensar lá adiante ou de ficar refletindo sobre o passado e não viver o aqui e agora, para tentar de alguma forma ocupar esse tempo que nós estamos aqui e que, segundo ele, o que nós devemos fazer é tirar o maior proveito possível a cada momento, é buscar a melhor experiência possível, a busca pelo prazer, mesmo que a sociedade muitas vezes aponte o dedo para nós e nos diga que isso não é uma atitude bonita, né? Uma atitude que seja grandiosa, porque nós deveríamos colocar o sentido da vida dedicando ela a uma causa maior, uma causa coletiva, e que muitas vezes estas causas acabam nos adoecendo e nos colocam sim numa situação de inclusive abandono com o tempo, porque é isso, a natureza humana tem muito ainda para nos mostrar. A nossa dedicação, às vezes, aos outros e abdicar de nós mesmos causa, isto sim, uma crise forte de ansiedade, de depressão, nos coloca numa situação que nós nem mesmo imaginávamos, nos leva a um adoecimento psíquico pela dificuldade que nós temos muitas vezes de identificar se o que estamos fazendo é algo que mereceria toda essa nossa atenção, o tamanho, a dimensão que nós damos para alguns problemas e essa nossa eterna distração de não nos deixarmos viver o momento presente. É um baita livro, eu gostei muito dessa leitura e tem resenha aqui no canal também, então se quiserem saber um pouquinho mais, fica essa dica, leiam o livro do Contardo Caligares, O Sentido da Vida. Quero ler mais livros deste autor, com toda certeza, tenho outras obras dele aqui, quem sabe em 2024 não aparece mais o Contardo Caligares aqui no Sujeito Literário. Eu vou te falar de um outro livro bastante interessante também que eu li, e eu li ao longo de todo o ano de 2023, que foi Os Filhos dos Dias, do Eduardo Galeano. Olha, esse livro é um calendário, um livro em formato de calendário. Ele vai trazer 366 relatos, aqui pensando que o ano tem o 29 de fevereiro, né, neste calendário aqui,
e cada dia do ano é um texto, é uma página que é ocupada para nos falar de acontecimentos históricos desde a antiguidade, passando ali por questões bíblicas mesmo, Adão e Eva, por exemplo, envolvendo histórias de Adão e Eva, até chegar nos dias de hoje, na modernidade, apresentando histórias que remontam aos Estados Unidos, a América Latina como um todo, acontecimentos na Alemanha nazista, tudo aquilo que vai marcando períodos históricos com datas que ele vai fazendo referência, ele vai trazendo curiosidades, vai trazendo situações históricas que a gente, algumas sabe, mas não sabe que data especificamente aconteceu, situações que são marcantes na história do mundo como um todo, e da mitologia, e da religião, e da cultura latino-americana como um todo. É um baita de um livro. Esse livro ainda não deve ter saído resenha no canal, mas eu pretendo gravar, então em algum momento você vai poder ter mais detalhes sobre esta obra, saber um pouquinho mais, e aí quando tiver resenha também confere essa resenha aí, se ela já estiver disponível, não perde tempo. É um livro que eu recomendo fazer o que eu fiz. Claro que eu vou deixar bem claro para vocês, nem sempre eu consegui ler aquele texto no dia específico, que era a minha proposta inicial. Todo dia ler o texto referente àquele dia. Se tu é mais organizado, mais disciplinado que eu, pode dar certo. Mas aí eu corri um pouquinho atrás, ou às vezes adiantava um pouco a leitura, porque estava muito bom o texto, e eu li um pouquinho mais, fui marcando bastante coisa. É um livro que eu gostei muito, então já fica aqui também mais esta referência de outro grande livro que eu li no ano de 2023. Dando sequência aqui às minhas melhores leituras, eu vou te falar rapidamente sobre esta obra aqui. Estava aqui no meu bolinho, que é O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Por que esse livro é tão especial para mim? Este livro estava na minha meta, não havia feito a leitura, tinha um certo preconceito com relação à obra, achava que eu deveria ter feito essa leitura muito antes, quando eu era criança, e não li. Aí eu separei para ler com meu filho. Quem chega agora no canal não sabe, mas já fica aqui também essa sugestão para que você vá no quadro que tem no canal, Formando Sujeitos Literários, onde eu divido com o meu filho, Luquinhas, hoje com 7 anos, mas tem vídeos dele já há bastante tempo, onde ele tinha ali 4 anos, se não me engano, 3, 4 anos, começou a gravar vídeos aqui no canal comigo, falando sobre as nossas leituras que fazemos em conjunto, então eu tinha separado para ler esse livro com ele. Acabou que a mãe dele, a Camila, minha esposa, é que fez a leitura com o Lucas. Foi bem legal a leitura deles e eu os convidei, os dois, para que nós gravássemos um vídeo aqui pro canal. Tá ali no Bate-Papo Literário também, acessa aí, tu pode ter esse vídeo para assistir, onde nós três, em família, vamos conversando a respeito de O Pequeno Príncipe. É uma obra que é clássica, que me marcou bastante, que me surpreendeu e entrou entre as melhores, principalmente por essa experiência em família, onde eu pude trocar ideias com o Lucas, ver o Lucas se interessando em ler. Depois ele ganhou uma outra obra, que é uma outra edição, melhor dizendo, desta mesma obra, que é uma adaptação, já com imagens e tudo mais, e ele gostou bastante também. Não estou com ela por aqui, outra hora talvez ele traga para mostrar para vocês. Então ele leu, releu, se interessou, ficou impressionado com a história deste príncipe que vai se aproximar de um aviador que cai no deserto Saara, e aí acaba entrando em contato com esta imagem, que seria uma miragem, seria um espírito, seria um ser de outro planeta. Quem seria este pequeno príncipe? Uma alucinação? Este aviador começa a ouvir as histórias do Pequeno Príncipe. Eu sei que a maior parte de vocês já conhece aqui a narrativa, mas falando para quem ainda não leu, para quem de repente vai fazer essa leitura, ou pensa em fazer para si mesmo, ou com os filhos, enfim, até para tirar alguns preconceitos aí que possa ter em relação a essa obra, acho que ela é tanto para criança quanto para adultos, tá? E aí o Pequeno Príncipe então começa a narrar a sua peregrinação por diversos planetas até chegar no planeta Terra. E cada passagem, cada momento que ele narra para o aviador, que ele vai contando a sua experiência até chegar na Terra, é muito interessante porque faz nós, como adultos, refletirmos a respeito dos diversos vícios que nós temos, das diversas situações com as quais nos defrontamos, com experiências que são próprias da vida adulta. E ele também vai ter ali um diálogo aberto com uma raposa, que é bem interessante, famosa conversa que ele tem com a raposa, e com uma cobra, né, que estaria ali a serpente pronta para dar fim à sua vida, até que no final a gente tem então aí, digamos, algo transcendente e que deixa em aberto também para várias interpretações de como é que se dá esse desfecho da história, nessa busca por acolhimento, por uma eterna busca também por nós mesmos,
voltarmos à infância para ver aquilo que nós acabamos abandonando, ou por falta de incentivo, ou porque muitas vezes acabamos não tendo o apoio necessário mesmo, mas a motivação ou a persistência que é difícil na infância a gente ter se não tem esse suporte, né? Eu achei muito legal então a experiência de ler O Pequeno Príncipe. Acabei lendo depois, a Camila leu com o Luquinhas, nós gravamos, fica o convite para vocês acompanharem então esse bate-papo aqui no canal, que foi bem legal também. E falando de grandes clássicos, né, falei agora sobre O Pequeno Príncipe, um outro grande clássico que eu li, que eu não tinha feito a leitura ainda, foi o livro O Profeta, de Khalil Gibran, um livro que é universal também, ele não direciona para uma única interpretação religiosa, são fábulas, na verdade uma grande fábula aqui, tratando de 28 temas, onde o profeta Al-Mustafa estaria esperando um navio há 12 anos, e então esse navio enfim chega e ele vai se despedir do povo de Orfalese, e ali ele vai falar a respeito de diversos temas. Ele é questionado sobre a vida, sobre a morte, sobre o casamento, sobre os filhos, e a cada resposta a gente tem uma grande lição. Não é um livro para ler numa sentada só. E eu acabei lendo nesta edição, isso vale um capítulo à parte aqui, com as ilustrações do Wagner William, que é uma edição que saiu pela editora Ajna, e é uma edição maravilhosa. Eu tenho uma resenha desse livro aqui no canal também, para quem não viu, dá uma chegada por lá, ó, aqui uma dessas ilustrações. Tá? O Khalil Gibran era um autor que eu estava devendo este contato, tive este primeiro contato, já tenho outras obras dele também engatilhadas aí para ler. Acho muito interessante o que ele fala aqui a respeito dos diversos temas, e percebo assim, enfim, a questão da vida, da morte, da alegria, da tristeza, mas eu percebo assim a necessidade de voltar a estas leituras, né, de reler elas. O que ele fala sobre os filhos também foi o que me marcou bastante, sobre o amor. Então fiz várias anotações, e sempre que dá um tempinho assim também eu estou dando um tempo assim para fazer alguma coisa, e eu sei que eu não vou ter muito tempo para engatar assim uma leitura mais extensa, eu acabo pegando e abrindo de forma aleatória para dar uma lida, né? Aqui tem, por exemplo, sobre o autoconhecimento. Deixa eu ler um pouquinho para vocês, para quem não conhece a obra do Gibran, ter um primeiro contato assim e ser realmente convidado a esta leitura. Ele fala sobre o autoconhecimento. E um homem disse: fale-nos sobre o autoconhecimento. E ele respondeu dizendo: seus corações conhecem em silêncio os segredos dos dias e das noites, mas seus ouvidos anseiam pelo som daquilo que seu coração sabe. Vocês saberiam em palavras o que sempre souberam em pensamento. Tocariam com os dedos o corpo nu de seus sonhos. E é bom que isso aconteça. O manancial oculto de sua alma deve necessariamente aflorar e correr murmurantemente para o mar. E o tesouro de sua infinita profundeza se revelaria a seus olhos. Mas não usem balança para pesar seus tesouros desconhecidos, e não busquem as profundezas do seu conhecimento com um bastão ou uma sonda, porque o eu é um mar ilimitado e imensurável. Não digam: encontrei a verdade, e sim, encontrei uma das verdades. Não digam: encontrei o caminho da alma, e sim, encontrei a alma andando pelo meu caminho, porque a alma anda em todos os caminhos. A alma não anda em linha reta nem cresce como o junco. A alma desabrocha como uma flor de lótus com inúmeras pétalas. Grande livro, grande obra. Se não conhece ainda, confere a resenha aqui no canal. Livraço mesmo, mais uma leitura que eu fiz neste ano. Agora eu vou te falar de um livro que eu considerei a minha melhor leitura de todas essas, que poderiam ser, qualquer uma delas, como vocês viram, a melhor das melhores. Por isso que eu não gosto de ranquear 10º, 9º, 8º, eu iria cometer alguma injustiça, mas é que certamente, já falei em outro vídeo, Samuel Beckett, Esperando Godot. Eu tive uma primeira experiência com este autor, lendo o livro Molloy, que tem até uma resenha em parceria com a Aritana, que é uma amiga nossa aqui do canal, do Sujeito Literário, onde ela fala um pouco mais desta obra, o Molloy no caso, que é a primeira da trilogia do pós-guerra. E aí eu não tinha lido este livro, Esperando Godot, que é o livro, digamos assim, mais conhecido, uma obra de teatro que foi adaptada e em diversas circunstâncias, inclusive encenada em diferentes contextos, e que fala a respeito também, né, para entrar aqui no que a gente já vem conversando ao longo desse vídeo, de se existiria. Na verdade não é se há um sentido ou qual o sentido, mas se existiria e se é importante, é relevante refletirmos a respeito deste sentido da vida. Então a gente tem nesta peça de teatro
que é transcrita aqui nesta edição que eu tenho da Companhia das Letras. É um livro maravilhoso entre dois vagabundos que estariam ali conversando num cenário pós-apocalíptico, que é Vladimir e Estragon. Eu já falei em várias oportunidades desse livro aqui no canal, mas para quem ainda não acompanhou, quem está chegando agora, eu vou me repetir um pouco então, Vladimir e Estragon, neste diálogo que eles realizam ali, e que começa falando a respeito da dor. Digamos que o momento de largada dessa conversa entre os dois personagens seja a dor física que um deles está sentindo ao tentar tirar uma bota que ele não consegue arrancar do seu pé, e aí ele senta numa pedra. E este sujeito é o Estragon. E aí ele vai começar a falar sobre a sua dor física com o Vladimir, que vai falar da sua dor por seu turno, e aí eles vão estabelecer esse diálogo, né? Por que a dor de um é mais importante do que a do outro, até chegar em discussões de cunho religioso, discussões de cunho filosófico, e entrarem outros personagens também neste palco para dialogarem com eles, no caso Pozzo e Luke, que é outra dupla de personagens que aparecem, onde um é o servo, no caso Luke, e o outro é o seu senhor, que é Pozzo, e eles vão chegando ali e vão se defrontar com esses dois vagabundos que estão nesse cenário pós-apocalíptico, falando sobre diversos assuntos, mas que se escondem quando eles chegam. E aí vem a grande questão, né? O que eles estão fazendo lá? Eles estão à espera de quem? De Godot. Quem é Godot? Godot pode ser qualquer um, pode ser qualquer coisa, ou pode não ser nada. Então muita gente fala que Godot seria a espera por Deus, ou Godot seria a espera pela morte, Godot é a nossa grande espera. Enfim, eles vão passar a dialogar com Pozzo e Luke, porque quando eles ouvem o barulho destes dois personagens se aproximando ali deste ambiente onde eles estão à espera de Godot, a primeira questão que fazem a Pozzo é se ele seria Godot. E ele diz, não, quem é Godot? Então, aí começa essa discussão, né, de por que eles estão a esta espera, né, que eu já falei aqui em outros livros, mas que ali tem um caráter de um vazio muito grande, né, que não importa o que a gente faça, não importa como a gente vai estabelecer essa nossa espera, ela tanto fez como tanto faz. Podemos pensar muito mais do que qual seria a grande motivação, qual seria o grande sentido da vida, e aí já pensando também em outras obras que eu te comentei aqui, se a questão não seria outra, seria o que importa pensar a respeito disso, ou o porquê que nós pensamos a respeito disso. Entende? É um livro muito interessante, uma grande obra também da literatura, e que eu acho que, por se tratar também desse pessimismo muito crescente que tinha no contexto em que o autor escreve a obra, né, depois do pós-guerra, nos remete a acontecimentos, inclusive, da atualidade, né, da gente questionar o vazio da existência humana, o absurdo da existência humana. Um livro incrível, um livro impressionante, e que tem resenha também aqui no canal do Sujeito Literário. Dando sequência, eu todo ano tenho feito isso, então já fiquem de olho aí, porque no vídeo que vai sair em seguida sobre as minhas 12 leituras para o ano de 2024, eu vou falar de uma biografia que eu pretendo ler também no ano de 2024. Este ano a biografia que eu li foi Saramago, Os Seus Nomes, um álbum biográfico. Tem um livro recente no canal, eu li ele em agosto, se não estou enganado, mas recentemente eu resolvi fazer a resenha deste livro aqui no canal, onde nós temos 4 partes, digamos assim, da obra, onde o autor vai nos apresentar, estes dois autores, na verdade, que são os editores da obra, Alejandro Garcia e Ricardo Viel, eles são os editores, eles vão nos apresentar os nomes que compõem a existência de José Saramago. Então começam falando a respeito de espaços e lugares, espaços ocupados por Saramago, tanto fisicamente quanto no seu imaginário, que o constituíram enquanto ser humano, um sujeito que era um serralheiro mecânico, depois acaba se tornando escritor, que tinha muita dificuldade no início da sua vida em adquirir obras literárias, que depois de jantar sempre se dirigia a uma biblioteca próxima da sua casa para poder ler, era o contato que ele tinha com os livros. Depois, já com mais idade, ele acaba comprando os seus primeiros livros, com um empréstimo que fazia junto a um amigo. Então a gente vai conhecendo esses lugares, né, a importância deste emprego dele lá enquanto serralheiro, depois a biblioteca, diversos lugares e também países, né, com o qual ele tinha uma relação muito forte. Então aqui cita-se a China, Cuba, o Brasil, e vai constituindo esse imaginário do autor. Depois, numa segunda passagem, ele vai nos falar aqui
a respeito de leituras e sentidos. Então são as leituras que Saramago fez ao longo da sua vida. Quem eram as suas principais referências? Quem eram estes grandes autores que o marcaram profundamente e o influenciaram na sua escrita? Aí vem então a terceira parte, que é justamente as criações, escritas e criações, onde a gente tem diversos personagens da obra de Saramago que são apontados aqui. E cada trecho destes capítulos, ou breves subcapítulos destes grandes 4 temas que são abordados aqui, eles falam um pouco mais a respeito destas personagens e destes livros que foram escritos pelo Saramago e que ele, de alguma forma, vai estabelecendo relações também criando vínculos com outras pessoas, muitas delas escritores, outros artistas de modo geral, como pintores, músicos, e aí vai chegar em laços e pessoas que ele vai estabelecendo justamente por todo esse trajeto, né, os espaços que visitou, as leituras que o influenciaram, as obras literárias que o influenciaram, a sua criação literária e a sua relação também com a arte de modo geral, a política, né, já que Saramago era um comunista, era um sujeito ateu e que tinha, dentro da sua criação literária, a expressão maior dele era a crítica mesmo, era um posicionamento muito forte em relação a diferentes acontecimentos, inclusive a autocrítica também dos seus pares. Então ele não poupou palavras também, depois de apoiar o processo revolucionário que ocorreu em Cuba, com a Revolução Cubana, tempos depois ele revisar isso também, não o posicionamento de apoio à Revolução Cubana, isso ele manteve, mas o que ele enxergava que a ilha não conseguiu avançar depois desse período que a família Castro esteve no poder, né? Então ele não poupava a sua argúcia de crítica, nem mesmo aqueles com os quais ele dividia projetos, sonhos e identificações políticas e ideológicas. Foi um grande sujeito, um grande autor. Estou muito satisfeito de ter lido a obra, que aqui faz uma referência não só em textos, que são textos do próprio José Saramago, então os editores foram colocando ali trechos das suas obras, mas que, construído da forma como foi feito aqui, neste quebra-cabeça, vão trazendo desde lá do início dele, da sua infância, do seu nascimento, a sua vida em Azinhaga, a relação com os pais, o irmão que ele perde ainda jovem, e aí vai vindo os textos que estão muitos deles nos cadernos de Lanzarote, mas em outras obras do Saramago, que vão sendo ilustrados todos estes textos com imagens impressionantes, incríveis, que são próprias da Fundação José Saramago, que foi cedido para os autores para a conclusão dessa obra, um livraço que saiu pela Companhia das Letras, certamente tinha que estar aqui entre as minhas 10 melhores leituras. E para encerrar então as minhas 10 melhores leituras do ano de 2023, não poderia faltar Moby Dick, de Herman Melville, que eu li nessa edição incrível da Antofágica. Esse livro é um daqueles também que entra numa espécie de categoria que eu tenho criado nos últimos anos. Além de ler sempre uma biografia, estou me propondo a ler também todo ano uma grande obra literária, um grande clássico, e neste ano eu escolhi fazer a leitura de Moby Dick. Esse livro é pesado, eu vou deixar ele aqui, ó, para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito dessa obra. Tem resenha também aqui no canal do Sujeito Literário, então corre lá depois desse vídeo, dá uma conferida, porque esse livro vale muito a pena ser lido com calma, com atenção e com as devidas considerações que eu faço lá na resenha e que brevemente vou te comentar aqui. O narrador da história é Ismael. Então a gente sempre que ouve falar de Moby Dick e conhece a sua narrativa, porque tem diversas adaptações, ouve falar de quem? Do Capitão Ahab, que está em busca de caçar a baleia branca, essa enorme baleia branca que é chamada de Moby Dick, porque ele quer vingança no fato dela ter lhe arrancado uma perna. E aí tem uma questão aqui que é filosófica. Então ao longo de toda a obra a gente vai refletindo sobre quase que essa metáfora da condição humana. Ou seja, nos lançarmos no mar da vida em busca de nos ter restituído algo que nos foi arrancado. Como o Capitão Ahab teve a sua perna tirada dele por esta grande baleia branca. Então nós temos as nossas obsessões também. Estaríamos nós em busca de qual baleia branca a ser superada? Qual é a nossa grande obsessão de vida? Aquele objetivo a ser alcançado? Aquilo que ainda na infância nos foi retirado e que nós precisamos superar? Seja um trauma, seja algo que nós queremos alcançar. Então todos vivemos em torno desta grande metáfora da vida, que é estar
se jogando a aventuras, ao desconhecido, para que possamos superar as adversidades, aquilo que vai aparecendo ao longo do caminho. Então, quando Ismael, este narrador personagem, procura ingressar na frota, no navio Pequod, ou Pequod, ele vai entrar neste navio, fazer parte da tripulação, onde existem pessoas de diferentes lugares do mundo, diferentes culturas. E é interessante porque o Herman Melville foi alguém que teve uma experiência de aventura na sua vida, que era um sujeito que era dos mares, né? Era um marinheiro, tinha uma experiência também com essa questão de estar vivendo ali o dia a dia das aventuras no mar. Então ele vai trazer uma carga aqui, que ao mesmo tempo que é filosófica, que é metafórica, é também técnica para esta obra, que vai falar de questões que são geográficas também nesta obra, que vai falar do processo de expansão norte-americana e questionar também esse expansionismo norte-americano, essa invasão a diferentes culturas. E isso aparece na obra, em diferentes personagens, principalmente em Queequeg, que é o primeiro personagem que é um canibal que vai se relacionar com o narrador lá no momento que eles ainda estão numa estalagem, pensando em sair daquela estalagem e se direcionar a um navio para se tornarem os caçadores de baleias, né, para que eles possam se lançar no mar e trazer algum retorno, inclusive monetário, para as suas vidas. E isso, na resenha eu vou falar com detalhes, mas é indispensável que se tenha em mente que para que tu possa absorver toda essa carga de lição mesmo de vida, de estabelecer relações com a tua própria existência e esta experiência no mar, tu vais passar por momentos na obra que são bastante cansativos e enfadonhos, sim, eu passei por isso, que é as leituras destes trechos mais técnicos, de aprender a dar nó nas cordas, de como que estes diferentes seres que são considerados as cachalotes, né, eles podem aparecer no mar. Então tem questões que são biológicas, tem questões que são marítimas, né, da técnica da navegação, da caçada às baleias, e tudo isso pode sim, e certamente se torna menos interessante. Mas eu acho que esse é um momento da gente passar por esta etapa também do livro, vencer estas páginas, como temos que vencer tantas outras coisas na vida que nós não gostamos, ou não, né, gente, porque daqui a pouco o cara diz assim, não, mas eu não quero ler alguma coisa que em determinado momento vai me deixar cansado, eu vou largar o livro. Bom, então tudo bem, eu estou falando da minha experiência, eu fiz isso e não me arrependi, porque o que eu obtive de reflexão dessa leitura, onde há o aspecto mais filosófico mesmo, de pensar nas nossas vidas a partir dessa experiência da aventura no mar, do Capitão Ahab caçando Moby Dick, para mim eu vou levar certamente para toda a minha vida, e é algo que inclusive eu vou retornar mais vezes a este livro. Já voltei algumas vezes inclusive, em alguns trechos que eu marquei, não para refazer a leitura de toda a obra e ter que passar de novo por esses aspectos mais técnicos, mas naquelas passagens específicas que nos fazem recordar do porquê estamos aqui e o porquê é importante não deixarmos com que a gente seja carregado, sugado para as profundezas marítimas da nossa existência, do nosso subconsciente, antes de lutarmos até o fim em busca de vencermos as adversidades que vão se impondo e se colocando no nosso caminho. Então esta foi uma grande leitura, estas foram, de modo geral, as minhas grandes leituras do ano de 2023, mas tem tantas outras boas obras que eu li, que tem resenha no canal, que eu falo por aqui, então te convido a fazeres parte dessa comunidade do Sujeito Literário, te inscreve aí, te torna membro, se puderes contribuir simbolicamente com esses R$ 4,99, acompanha os nossos vídeos aqui no canal, um vídeo toda semana é o nosso compromisso, quem sabe mais pra frente, conforme foram as coisas, a gente consiga trazer mais conteúdo também em questão de quantidade aqui e de produção para vocês que assistem este canal, que gostam da forma como nós abordamos aqui a questão da literatura de modo geral e das reflexões que são suscitadas a partir dessas leituras. Um grande abraço para vocês, espero que leiam muito em 2024, que seja um ano bastante proveitoso, e fiquem aí com a gente, comentem, compartilhem conteúdo, vamos trocando aqui ideias juntos nessa proposta de estarmos sempre próximos aos livros e melhorando nosso entendimento em relação ao mundo. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.